Reciclagem da Visão. Boa noite aí a todos os nossos convidados aí, dois presbíteros, um de irmão Cristóvão de Cuiabá, Mato Grosso, lá do norte, né? E irmão Carlos aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Que Deus abençoe ricamente aí a vida de vocês e que vocês sejam muito usados aí pelo Espírito para fazer as colocações. Tem assim que mencionar que nesse quadro a gente tem que ser meio objetivo, meio rápido, devido ao tempo, né? E aqui tem uma mesa aqui questionadora, bastante forte aqui, né? Muitas perguntas. Mas assim, um minutinho para o Carlos fazer um resumo da vida da igreja em Rio do Sul. Amém. Boa noite a todos os irmãos, então. Que Deus abençoe ricamente a todos. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Como é que está a igreja aí? Já lotou? Vai ter que procurar outro lugar? Ainda não? Olha, a igreja aqui nos últimos 3 meses, por aí, ela houve um grande acréscimo de alma. O Senhor está trabalhando bastante no nascedouro. Há muitos irmãos trabalhando na parte do evangelismo, através dos grupos familiares. E esse resultado está dando dentro da igreja. E então tá aparecendo. A única questão que eu temo ao Senhor é a questão do cuidar e o gerar agora, porque se esses novinhos não forem cuidados e gerados, eu vou acabar assim tendo uma deficiência aí com a minha responsabilidade aqui de pastoreamento aqui, que está sobre o meu encargo, sob o encargo de todos os irmãos, né? Mas eu vou estar respondendo por isso, por falta da administração e a minha falha aqui como administrador aqui da obra do Senhor na cidade. Porém, a obra, o Senhor está acrescentando. Agora Ele quer de mim um resultado. E esse resultado, tenho assim uma certeza no meu coração que eu temo todos os dias, por não falhar com o Senhor. Amém. E eu vejo que todos os dias eu falho com o Senhor. Então, há uma luta, uma guerra, mas eu sempre estou ali, aos pés do Senhor, ali, pedindo misericórdia, que Ele me capacite, que Ele me ensina a ser um bom pastor, que o bom pastor, na verdade, é Cristo, né? Mas que eu venha, assim, liberar a vontade do Senhor aqui, para que a obra do Senhor se expanda aqui na cidade, como está acrescentando, como está acontecendo. Amém. Amém? Muitos bebês espirituais, leite vos dei de beber, né? Vamos lá, amém. Cristóvão, um minutinho para você aí, não é o pingo nos i, mas aqui a gente tem que ser rápido. Boa noite aos ouvintes do programa Voz do Reino. Boa noite. Aqui em Cuiabá, creio que o processo que a gente está aqui, Deus está colocando as coisas todas no prumo, no sentido de aquele crescimento estava sendo torto, de ir para lá e para cá, um regar que não era um administrar. Então eu vi que Deus ele não permitiu as coisas avançarem quando eu estava colocando a mão, ao invés de administrar, e não fazer esse trabalho de direcionar. Então é como você ter uma grande horta e uma pessoa só cuidando. Uns pontos vão ficar cheios de falhas e ali nada cresce continuamente. Então eu vi que esse foi um processo e nos últimos tempos Deus me quebrando bastante, né? E tem me quebrado, graças a Deus, nesse ponto para eu administrar e não executar. E aí é um trabalhar intenso, mas é isso que faz a igreja gerar, porque todos têm que auxiliar, trabalhar e desenvolver. Amém. Então essa visão de confiar em Cristo, para a igreja desenvolver pelas mãos dele, não pela minha ação, né? Pelo meu ímpeto, eu vejo que é o maior trabalho. Eu creio que agora está nesse processo de Deus soltar dessa maneira. Amém, Cristóvão. Hoje o tema aqui, nós vamos tratar aqui com relação à igreja de vocês, a igreja local do Senhor Jesus aí, é o plantar, o regar e o crescimento veio de Deus, né? Esse é o nosso tema de hoje. Nós podemos aqui já começar com o Carlos aqui. O que você atribui esse acrescentar de Deus aí na igreja? O que houve? Como isso, a que fator você atribui aí esse evangelismo, esse nascimento de bebês espirituais nos últimos 3 meses?
Foi oração, irmão. A gente até tinha começado um pouquinho antes ali a oração com alguns líderes, mas eu tenho plena certeza, assim, que foi oração e o jejum que a gente abriu aqui. Então, através desse mover da oração antes do culto, teve muitos irmãos, assim, que estavam afastados, que esses irmãos, eles vieram para a vida da igreja de novo. Não vou dizer muitos, mas eu sinto que está para chegar mais ainda, mas já alguns irmãos que estavam afastados há 3, 4 anos voltaram para o Senhor. Então, resumindo a pergunta do irmão, eu digo que é oração. A oração que está sendo feita e houve um despertar, não vou dizer de todos, mas um despertar das lideranças do grupo familiar. Tem muitos irmãos que realmente estão trabalhando no horário do culto. É uma correria para buscar as ovelhas, marca com 3, 4, chega lá, tem que dar mais uma viagem. Então, o corpo se despertou. Não vou dizer todos, Maravilha. Mas esse resultado está acontecendo. Que bom. E aí, Cristóvão? Como você... Aqui nós temos... Oi? Pode falar. Aqui eu tenho visto que o senhor nos últimos tempos trabalhou bastante com o processo de deixar as palhas secas aparecerem, né? Para poder arrancar e começar aquele brotinho ser cuidado de forma correta. Nos últimos tempos aí, nos últimos dias, o senhor acrescentou um grupo aqui e uma pessoa bem antiga, há muito tempo voltou, se dispôs, e eu vi assim a mão de Deus colocando, falando assim, agora faz do jeito que tem que ser feito, né? Amém. Porque tudo começa em mim, né? Não em mim, na pessoa, mas aqueles que são as lideranças em cada localidade. Nada vai fluir adiante nessa localidade que eu estou se o senhor não trabalhar meu coração. Então, Amém. eu vi bem claro que ele está dando uma oportunidade de pegar uma primeira direção ali, de fazer como é para ser feito. Amém. Para que isso se multiplique para outros mais. Que me chamou a atenção aqui, as primeiras colocações dos presbíteros, do Cristóvão, né, que Deus está trabalhando muito dentro dele para fazer ajustes pessoais, para depois então desenvolver a obra. Interessante. E a oração, né, com o Carlos Cardoso, né, a experiência dele, e ele atribui as orações, as intercessões que desencadeou Gerar nesses últimos tempos na sua igreja. Mas temos muita gente aqui para falar com vocês aqui, nós vamos dar espaço aí, por favor. É verdade, gente, quando fala de regar, tem uma passagem também que fala que cada um cuide como edifica, né? E quando a gente fala do regar, é uma direção que vem do Ministério da Palavra como uma semente, e para nós, então, distribuirmos dentro dos grupos familiares ou os líderes de exército, de tribo. E José Cristóvão, como que tu vê esse cuidado de edificar como o Senhor deseja? Eu vejo que hoje o trabalho mais importante que o senhor quer da gente é levar as pessoas a comerem, a se alimentar. Acho que o desafio que a gente tem, o regar, é exatamente em cuidar da pessoa ter esse processo de comunhão com Cristo, através da alimentação, da busca do Senhor. E tendo esse regar, é fazer com que ela dia a dia ela coma e compartilhe. Então, a gente sabe bastante que nós somos como garçons, né? Temos que servir. E esse processo de servir é a nossa cruz, é o nosso doar, é o nosso amar a Cristo, né? A gente está sendo crucificado quando faz isso. Que é muito mais fácil a gente executar, realizar, do que você pegar alguém com paciência, tomar pela mão, insistir 3, 4 vezes, 5 vezes, vai para ela poder comer e desenvolver aquela vida de comunhão. É verdade. E eu vejo que nós temos hoje toda a estrutura para isso acontecer. E mas esse ato da gente pegar essa paciência, esse cuidado, esse carinho, com essa visão de que ela precisa desenvolver sozinha, muitas vezes a gente não quer fazer isso porque é mais fácil de pegar, colocar a mão e executar aquilo. E a gente então tem sinto bastante esse cuidado. A gente tem muito conteúdo na mesa do Senhor para regar, mas como que tu vê essa questão de regar aquilo que foi trazido na semana e não qualquer outro assunto da mesa? Isso que entre essa parte da pessoa levar ela a comer. Que a gente só pode regar o que a gente tem de semente, né? A gente recebeu a semente. Então é um processo de você trabalhar a semente. Um regar é trabalhar uma semente.
colocou ela no solo, tem que jogar água para que ela desenvolva. Eu tenho que gastar tempo com isso, eu tenho que ir ali uma vez de dia, às vezes duas, enfim. E a gente vê que quando a pessoa não está comendo, não tem esse processo. Então, o que a gente mais sente é isso. As pessoas, às vezes, chegam para participar de um grupo, passa uma semana e não tem esse momento, esse desenvolvimento de ir buscar semente e pensar sobre aquilo, né? Porque é um resultado de um pensar, de um meditar. Aí você traz um produto daquilo que passou por você. Eu vejo que é um desafio para a gente dar esse gosto para as pessoas por isso. E para ti, Carlos, como é que é essa questão de regar aquilo que foi trazido na semana? Primeiramente, um amor e um temor do Cristo, do Senhor, né? E ter o pleno entendimento de que todo o fluir para a edificação do corpo de Cristo vem através de Atos 2:42, que é perseverar na doutrina. E nós temos o rio fluindo toda semana. E essas mensagens, ela tem que chegar até nos grupos familiares. Eu vou dizer para ti assim, eu, como ainda tenho tenho um grupo familiar, e eu faço esse regar, e eu instruo os líderes a fazer esse regar também, das mensagens. A questão, se todos fazem, né? Eu não participo de todos os grupos. No culto, eu vejo a falha desse regar, porque não chega o testemunho lá no culto. Sim. Dos grupos familiares. A verdade é essa. Porque o espelho de toda a obra do Senhor, ela era para ter dentro do culto, né? Onde uma ovelhinha lá do grupo vem fazer o regar da semana. E isso acontece, mas não com todos, né? Deveria acontecer mais em todos os grupos. Para mim, é muito importante, porque eu sempre fui instruído desde o princípio, né? Existe um rio, esse rio flui, esse rio é que traz toda a direção, nós não temos nada que inventar, nós precisamos regar aquilo que Deus está falando naquela semana, naquele mês. Para mim, eu tenho isso como uma importância muito grande. E eu tento colocar já para os novinhos, desde o início, a importância do Ministério da Palavra, para eles conhecerem que existe esse ministério. Certo. Mas volto a dizer, Verdade. é muita paciência que a gente tem que ter para ir inculcando na mente deles a importância desse regar do ministério, que é ali que vai gerar todo o crescimento na vida da igreja, dentro do grupo familiar, e vai dar o resultado também lá dentro dos lares. Porque, ao contrário também, né, vem de dentro dos lares, vem para o grupo familiar e vem para o culto. Certo. Nós temos Eu acho que não estou perfeito, muito longe disso, mas eu tento, assim, instruir todos aqueles que Deus traz para mim a importância do regar do Ministério da Palavra. Flor do Rio, exatamente. E nós temos um comentário aqui no YouTube do Ronaldo. Ele falou assim, ó, gerar, cuidar, plantar e regar, e o restante é com o Senhor. A gente sabe que o crescimento é com Deus, e eu creio que isso é o que a gente mais espera, né? E, José, como é para ti, assim, essa paciência, né? Sabendo que quando a gente faz segundo o modelo que o Senhor nos trouxe, há um tempo para o crescimento, né? Então, a gente precisa exercitar a paciência muitas vezes. Como é para ti isso? Esse é um processo que realmente é o nosso quebrantamento. Sempre eu colocando aqui, regar é cuidar, né? Cuidar é se doar, cuidar é amar. Então, é um processo onde a gente tem que parar de olhar para a gente. E é esse perigo no caminhar disso, de começar a olhar para a nossa vida, para o nosso eu, né, que pode dar problema, porque a gente começa a ficar desestimulado ali com ideias internas de continuar regando, achando que não vai dar. E até recente aqui tem um testemunho de uma pessoa que, como eu falo, muito tempo, sempre regando, levando assim, de uma forma a palavra para a pessoa, e agora está brotando, né, está ali saindo
os talos, as flores. A gente tem que olhar que cada um tem um tempo, né? A gente vê na natureza, cada situação tem um tempo de brotar, cada planta tem um jeito. Então, é uma paciência, mas a gente tem que olhar que o Senhor dá o crescimento. A nossa função é de regar. E isso é por amor. Se eu não tiver essa visão que é por amor a Cristo, eu vou parar no caminho. Eu vou começar a olhar para ideias que não dá certo, que não tem como. E também muitas vezes a gente vai ter que parar e ver se a gente não está regando no lugar errado, ou do modo errado, né? Porque até para regar tem um jeito correto de regar. Verdade. Tem uma hora correta de regar. Uma das coisas muito importantes, você está falando, eu estou lembrando aqui, a assimilação da consagração é feita através da administração do presbítero, com reunião de todos os líderes da igreja, pelo menos uma vez por mês, para fazer com que haja esse despertamento de continuar com a consagração. Porque se o líder do grupo não estiver consagrado, né, como o Carlos também mencionou aqui no início, é que houve uma melhora no estado espiritual dos líderes do grupo familiar. Então, o grupo começou a cumprir com suas funções de gerar e cuidar, né? E se tem o gerar e cuidar, também tem o crescimento. Logo em seguida vai vir o crescimento. Exatamente. Até queria seguir aqui com o Carlos, né? Falando da parte prática agora, a gente sabe que o grupo familiar, a agenda foi alterada, né? Já faz um tempo, e visando, né, para que todos regassem aí a mensagem de edificação, o que estava escutando do fluir da semana. E Carlos, tu consegue notar alguma diferença quando deu essa mudança aí da agenda e com vocês incentivando aí as ovelhas a buscar toda semana as mensagens? Tu conseguiu ver um crescimento? Consegui, irmão. E foi assim muito positivo, porque diminuiu, foi mais produtivo. Foi mais proveitoso aquele tempo, porque existia um espaço ali que às vezes entrava outras conversas. Assim não entra mais. Então, hoje, a direção que nós recebemos do Espírito é que os novos regam a mesa. Então, a gente eu sempre compartilho com os irmãos deles até passar a mensagem anterior, uma semana antes, ou ministrar para o irmão já no final do grupo, a semana que vem tu vai falar de tal, ele já vai para o grupo pensando na mensagem a ser regada. Então, não há perca de tempo ali, né, nesse momento do regar. A mensagem apostólica que tem no Nutrivídeo, eu inicio um grupo, né? Essa mensagem ela está ali. Nunca, nem só o primeiro grupo assim que eu vou para ministrar para eles o que é um grupo, que eu não passo a mensagem apostólica, mas falo para eles a importância da mensagem apostólica no grupo. Então já colocou aqui nos comentários a experiência dele, né, com o início dessa nova agenda e tal. E ele colocou aqui que no início foi difícil quebrar um costume do rebanho de não assistir as mensagens, mas hoje ele vê que os irmãos têm sido fiéis à mesa e compartilham muito nos grupos. Chega a faltar tempo para todos compartilhar aquilo que recebem da mesa do Senhor. E o regar, eu vejo assim e percebo que quebra aquela questão dos clérigos e leigos, né, que a gente tem onde só um fala e o resto só escuta. E eu não sei, pode ser que para os líderes isso possa ficar um pouco desanimador, não sei como é que é para vocês essa questão de ver que todos têm a capacitação através do Senhor de trazer aquilo que eles receberam do Ministério da Palavra e também tiveram experiências durante a semana. Um dos dois aí. Na verdade é um desejo que as pessoas, é um anelo que todos têm vontade de comer, de regar, de compartilhar, porque a gente vê que isso é o que Deus quer. Assim, eu acho que é um anseio de toda a liderança, ver que cada um está ali buscando, comendo e compartilhando, porque aquilo não é só um momento do grupo, a gente entende claramente quando você coloca para dentro de você, quando você vai para o trabalho, você vai para a escola, vai estar dentro de você vai estar lembrando disso, uma hora vai soltar, o Senhor vai poder usar isso dentro de você. O nosso trabalho maior mesmo é fazer a pessoa ir para a mesa, né? Ficar com esse olhar, garçom, com essa visão bom garçom. De um alimento que processa, porque não é só ir lá meia hora antes do grupo, ver uma mensagem para informação para poder compartilhar, porque você não vai dar efeito quase zero, quase nulo, não é isso o objetivo, né? E é a longo prazo esse plantar e regar, né, para que o Senhor dê o crescimento. Às vezes a gente não persevera, até o Wagner comentou aqui a passagem de Atos
2,42, né? Temos que perseverar, regar e aguardar o crescimento. Lá em Novo Hamburgo nós tivemos aquele teatro, né, sobre o fluir do rio, né, que sai do ministério, sabe, do Espírito, do ministério da palavra, e o rio vai correndo até o presbítero tem que fazer essa água fluir nos líderes do exército, tribos e grupos familiares, né, até chegar nos membros. Então, para fazer esse rio fluir dessa forma, é necessário uma administração bem insistente do presbítero, de estar reunindo essas lideranças para imprimir em seus corações a necessidade de cumprir com essa transmissão do conteúdo divino, né? E a oração e a consagração são temas assim cruciais para que isso dê sucesso para a igreja local, para a igreja da cidade. Com certeza, esse é um ponto que a gente tem que inculcar, né? Desde o primeiro dia ali que vai uma ovelhinha nova, a gente tem que deixar claro, né? Essa é a mesa, é aqui onde a gente se alimenta e desprender, né, a atenção dela em mim, né? Ah, eu que vou te trazer aqui o alimento. A gente tem que conduzir. E essa função aí que a gente tem de mãe, né? É muito essencial no início, a gente tem que ter muita paciência. Assim como um bebê recém-nascido, ele demora... Sim. Ele demora uns meses aí, né, para começar a entender que ali tá o leite, é dali que ele tem que se alimentar, se precisa do empenho nosso. Vocês já implantaram as livrarias nos grupos familiares? Temos aqui, ministro, muitos grupos têm a livraria. Esse mês iniciou, acho que três grupos. Então, o irmão que está liderando lá já compartilhou comigo na questão. Vamos estar providenciando tudo isso para que eles acessem a livraria, né, no grupo familiar. Porém, tem grupo, graças a Deus, não sei se o irmão lembra, teve um grupo que houve muita resistência e quase assim, por isso que eu digo que se tu não tiver amor pela obra por Cristo, e não... Porque no momento que Deus está trabalhando lá na vida do irmão, Ele está trabalhando na tua vida. A espada do Senhor pega dos dois lados. E aí o Senhor quer ver qual é a tua função como liderança, se você vai sair fora da direção de ser manso e humilde, né? E apacentar os irmãos. E teve um grupo que realmente assim foi muito difícil eu colocar... não coloquei a livraria ainda, porque há uma resistência, existia essa resistência. Porém, agora, no último mês, esse grupo está gerando muitos filhos espirituais para o Senhor, e também agora ele começou a, muito devagar, comprar o material. Legal. Então, para mim, eu fico muito alegre por ver a mão de Deus rompendo. Tive que ouvir muitas coisas e pedir muita sabedoria para o Senhor para não perder aquele rebanho. Então, tem grupo, ministro, que existe sim a livraria, já há muito tempo. E tem grupo que tem falhado. Existe ainda uma resistência aí talvez resistência, talvez uma questão aí de finança. Mas hoje até já falei com alguns líderes que os livros, os CDs e DVDs, isso a igreja tem bastante, então vai estar sendo ofertado isso aí para manter esse material lá na livraria. E os livros, conforme eles podem ir vendendo, aqueles que têm condições, eles compram. E aqueles que não têm condições, conforme vão vendendo, eles vão acertando com a livraria. E aí, Cristóvão, achou difícil implantar alguma coisa nesse sentido aí? Como é que tá? Não, que é sempre assim, nesse ponto, sempre caminhou junto. Tem algum trabalho que vai ser feito, seja um discipulado, seja o grupo começando, sempre a livraria está cadeada. Assim, é algo que já leva aqueles montes de livros junto assim, e já mostra o que existe, né? E até o grupo mais recente, a pessoa que abriu esse grupo, ela é fruto de muito material da editora. E isso ficou nela, e ela já faz esse processo de levar para as pessoas. E a gente vai agora ampliar esse processo com ela, essa disponibilidade. Mas a livraria é necessário, assim, para mim, não tem como pensar num grupo sem isso. E o que o Carlos falou é também o sentimento que eu estou tendo aqui, do que já tem
né, fazer ali um processo de disponibilizar alguns materiais para que haja, a pessoa, se ela tem alguma dificuldade de obter, de ter, que ela tenha ali disponível, é o que a gente empreste, deixa ali por um tempo, mas com esse objetivo de ir adiante, porque o alimento tem que rodar, né? Os materiais estão ali. Exatamente. Aqui em Cachoeira, né, a gente tem uns catálogos da Editora Vento Sul. Que foi disponibilizado para todos, exatamente, para todo mundo. E deixa como dica, né? Eu não tenho dinheiro aí para fazer a minha mini livraria aí para levar junto no carro, nos grupos familiares. Começa com um catálogo, né? Você leva ali, mostra para todo mundo que está, e com certeza tem sempre um tema ali que vai atender aquela pessoa, né? E a gente tem que aprender a ouvir. Quando a gente recebe uma pessoa nova, escuta, né? O que ela tem para falar. Com certeza o senhor vai te mostrar algum material ali para começar com ela. Eu acho que uma das últimas... E até mais uma coisa complementando aqui, Nicolas. Sim. Também tive um sentimento aqui de deixar uma caixinha com aqueles livros que já tem pessoais, que a gente já leu, já usou, com uma biblioteca, um empréstimo. Às vezes a pessoa não vai comprar, mas tem um lá que já está riscado, marcado. Então a pessoa, de repente, ela quer pegar emprestado, tem ali. Mas os novos também sempre estão à disposição. Bacana. Acho que uma das últimas questões aqui, eu só queria saber como que é a comunicação do Carlos com os líderes de exército e de tribo, e como que Deus te trouxe sabedoria para afinar isso entre vocês, ou como tem sido esse processo até agora. Acho que para afinar tá longe, hein, irmão, mas assim, estamos se colocando na disposição do Senhor, fazendo ali a reunião. Até essa última sexta-feira a gente teve reunião, depois do louvor e adoração. Os líderes, eles são participantes, juntamente com as esposas, mas é aquela coisa, tem uns que vai, né, que se solta, que se joga, e tem uns que estão ali grudados na beirada do rio num cipó, né? Então, uma hora o Senhor vai cortar o cipó e vamos para o rio. Mas eu não posso forçar os irmãos, eu tenho que ser um irmão deles, auxiliando eles. Isso eu entendi através do ministério, através dos materiais, através da mesa do Senhor, através do Senhor, que eu estou ali para somente auxiliar eles. E é isso, a minha oração é isso, pedir para o Senhor me dar sabedoria, para mim ser um irmão que quer levar o irmão para o reino. Perfeitamente. Porque se eu não pensar dessa forma, eu nunca vou frutificar para o Senhor. Eu sempre vou achar defeito no irmão, sempre vou questionar a maneira que o irmão está trabalhando, e na verdade eu estou fazendo um papel pior do que ele, né? Então eu tenho que estar ali, não olhando fazendo nenhum tipo de acepção de pessoas. Até queria deixar aqui, porque aquele culto mundial falou muito comigo, e eu sempre tive isso no meu coração. Desde o princípio, para mim, o que entrou para dentro da igreja não importa. Eu não consigo olhar, peço para Deus não me provar, porque a gente reprova, mas eu uso todos os membros, todos os novinhos, para trabalhar para o Senhor. Amém. Esse é o resultado maior, assim, ainda que está acontecendo, porque esses novinhos estão trazendo outros. E é muito, muito gratificante. Eu sou grato ao Senhor, assim, mas sou parceiro dos irmãos aqui. Eles estão com problema, a gente vai junto. E eu acredito que é o Senhor que está fazendo essa obra. Meu coração tem que estar desprendido das coisas que são minhas. É isso aí. E tem que atender os irmãos como Deus quer. Muito bem, Carlos. A gente tem 1 minuto aqui para as conclusões. Então 10 segundos aí para Carlos e 10 segundos para Cristóvão. Amém. Amados, eu agradeço e peço misericórdia para o Senhor, graça, porque eu sei, se Ele está colocando gente, Ele vai me cobrar, né? Eu estou aqui, posso dizer para vocês que eu estou muito tremendo aqui, temente a Deus, porque qualquer momento eu posso errar e pode gerar prejuízo para o reino. Então eu peço a Deus que Ele me capacite, só isso. Amém. Cristóvão. Eu acredito que é o momento de agradecer ao Senhor pelo amor que Ele tem por nós, né? De manter a gente na casa dEle, de dar tudo que deu pra gente. E a gente clamar por amor por Cristo, para a gente poder regar e fazer o crescimento acontecer. Porque tudo isso só vejo que é por amor. Se não for esse amor, nada vai sair. Então a paciência, a perseverança, tudo mais está cadeado nesse amor que a gente tem que ser despertado por Cristo. O resto tudo vai acontecer. É isso aí.